Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Mais um domingo na presença do Senhor, com essa chuvinha maravilhosa, né? Que nós estávamos precisando com essa falta d'água, né? Deus abençoou com essa chuvinha. Eu já botei umas calhas lá, aparando essa chuva e jogando para dentro de um latão, porque o negócio está ficando difícil. Eu não me lembro aí. Cinco dias, né, que estamos sem água? 5 dias? É isso, senhor Alê? 4 dias, né? Eu não me lembro da gente ter ficado tanto tempo assim sem água. Então é uma situação difícil, mas Deus está provendo aí um socorro bem presente na hora da angústia. Deus é maravilhoso. E hoje nós vamos meditar sobre um tema, uma semana que nós estamos entrando. Então hoje nós vamos falar a respeito do carnaval. O que é o carnaval e por que Deus o abomina? O que é o carnaval e por que Deus o abomina? O primeiro slide diz assim: o que o mundo entende por carnaval? Para a cultura, é um momento de liberdade total. O homem busca preencher um vazio na alma com o excesso de barulho, álcool e... vazio na alma com o excesso de barulho, álcool e tudo em excesso. O que o mundo chama de liberdade, a Bíblia revela como uma escravidão aos desejos da carne. Então essa semana está começando o carnaval. Carnaval na mídia está lá, alegria, folia, vamos todo mundo ficar feliz, pular o carnaval, aproveitar, beber muito, ficar muito feliz. Serão 4 dias de alegria. Em outros lugares, né, em outros estados do Brasil, até muito mais do que 4 dias. Mas nós sabemos muito bem que ao final da alegria vem a tristeza. Porque o carnaval, ele traz uma alegria fabricada, uma alegria mentirosa, movida a álcool, drogas e muito mais. Então essa semana que está entrando, nós vamos ver aqui, ela não é somente a festa da carne, mas é uma semana dedicada aos deuses pagãos. E tudo que acontece no carnaval é reverência a esses deuses. Tudo que acontece no carnaval é reverência a esses deuses pagãos. A bebedeira, a imoralidade, a violência. É só chegar o carnaval que nós ficamos sabendo de violências que acontecem. Então tudo que acontece durante o carnaval lá no mundão é reverência aos deuses pagãos. Você pode perceber que todo ano é a mesma coisa. Passou o Natal, passou Ano Novo, começa o mês de janeiro, as TVs já começam a falar do maldito carnaval. Já começam a trazer o samba enredo, já começam a trazer tudo que é referente ao carnaval. Fazem propaganda do carnaval em todo o Brasil. Todo ano a mesma coisa. E todo ano acontece a mesma coisa. Então nós sabemos que tem um padrão, tem uma liturgia. O carnaval, ele não é feito de qualquer jeito. Ele é um culto
aos deuses pagãos, e sendo um culto, como nós temos aqui o nosso culto ao nosso Deus, que tem um padrão, tem uma liturgia, o carnaval também vai seguir uma liturgia. O carnaval é uma festa que tenta mascarar a tristeza. Ela tenta mascarar a tristeza. O sujeito está lá triste, longe de Deus, na depressão. Mas quando vai chegando o carnaval, ele já começa a se animar. Eu vejo lá na academia, a academia fica lotada. É o plano verão. Todo mundo entra na academia, está entrando na academia, aí começa ali em dezembro. É que eu quero ficar sarado para o carnaval. Aí começa o corre-corre lá na internet para alugar casa na região dos lagos, para alugar casa na Costa Verde. É outra correria que acontece. E aí a pessoa que estava triste, porque vive longe de Deus o ano todo, nesse período de carnaval, tenta mascarar a sua tristeza. Só que o carnaval, ele dura poucos dias, e é isso que o povo não entende. O carnaval dura poucos dias, enquanto o Evangelho nos oferece uma alegria o ano inteiro, sem depender das circunstâncias. O Evangelho de Cristo nos oferece alegria o ano inteiro, sem depender das circunstâncias. Pastor, então você está falando que eu vou ficar o ano inteiro feliz, o ano inteiro dando gargalhada, o ano inteiro rindo aí para todo mundo, mostrando as canjicas? Não, é óbvio que durante o ano nós vamos passar por pequenos momentos de dificuldade. Isso é comum para a vida de cada um. Só que esse povo que vive sem Deus, eles passam o ano inteiro triste, o ano inteiro bebendo, o ano inteiro usando droga, o ano inteiro procurando uma futilidade que traga alguma alegria para o coração. Eu fico pensando aqui, naquele cidadão que já estava com tudo programado para curtir o carnaval. Já tinha entrado na academia, já tinha alugado a casa de praia, aí começa a chuva, 2 semanas de chuva. Aí ele já começa a ficar meio chateado. Ele estava animado, mas aí 2 semanas de chuva direto. Aí estão entrando na semana do carnaval e a chuva não para. E o cidadão vai começando a ficar triste de novo, porque ele sabe que aqueles dias de alegria que ele teria, pode ficar ameaçado. Então, se chover demais, a alegria dele está ameaçada. Se fizer um calor muito, muito forte, a alegria dele pode também ficar ameaçada, porque ele pode desmaiar lá no meio do carnaval. Então, qualquer circunstância adversa tira a alegria desse povo, porque não é uma alegria verdadeira. Olha só o que nos diz aqui no próximo slide. 2 de Pedro, capítulo 2, do versículo 19, parte A. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Então, o carnaval te oferece a liberdade. Eles dizem que durante o carnaval você pode ser feliz, você pode ser qualquer coisa que você quiser, você pode ir para qualquer lugar, você pode tomar qualquer bebida. Só que eles estão aprisionados por um sistema que precisa de datas festivas e comemorativas para trazer um pouquinho de alegria para a vida. Foi assim no Natal,
foi assim no Ano Novo, o cara encheu a cara no Natal, foi lá, juntou com a família toda feliz, e o cara encheu o pote, às vezes arrumou confusão com a família toda, ou então bebeu tanto que caiu e ficou lá jogado sem ver a família. No Ano Novo a mesma coisa, vou lá para a praia de Copacabana, aí leva lá caixa de bebida, aí bebe tanto, mas tanto, que não consegue nem aproveitar o passeio. Passou Natal, passou Ano Novo, agora vem o Carnaval, que não é um dia só, são 4 dias, e a expectativa dele está lá em cima. Mas e aí, quando acabar o Carnaval, o que ele vai fazer da vida? Ele vai voltar para a mesma vida que ele passa o ano inteiro, praguejando pelo trabalho que ele tem, praguejando pela família que ele tem, praguejando pelo lugar que ele mora, praguejando pela condução que ele pega, ou se tiver um carrinho, praguejando pelo carrinho que tem, porque não tem alegria na vida dele, não consegue enxergar as bênçãos de Deus na vida dele. O cara vai ficar reclamando da mulher, vai ficar reclamando dos filhos, se for mulher vai ficar reclamando do marido, o ano inteiro reclamando, porque quem não tem alegria no coração, só reclama, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Sabe, é como se tivesse assim uma venda nos olhos deles, eles não conseguem perceber, eles não conseguem ver, não conseguem entender que estão amarrados a um sistema. Próximo slide. O Carnaval é a celebração da carne. Gálatas 5:19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, a quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes de vós disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Alguém aqui sentiu alguma semelhança com o que acontece no período do Carnaval? Olha só, no Carnaval tem adultério, fornicação, impureza, lascívia, que é a sexualidade exagerada, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Tudo isso são as obras da carne. É como eu disse para os irmãos, o Carnaval ele não é aleatório, o Carnaval tem método. O Carnaval ele começou como uma festa santa, no meio da igreja de Roma. Era o período que as pessoas poderiam fazer qualquer coisa antes de chegar o período da Quaresma.
Só que já naquela época, ela foi tomada e incorporada, porque a igreja de Roma fez muito isso, incorporava culturas pagãs no meio da liturgia, trouxe o carnaval para dentro da igreja. E tudo isso que acontece no carnaval é referente aos deuses pagãos. Então, tudo isso que está aqui em Gálatas 5, 19 ao 21, é tudo que acontece durante o carnaval. Ou eu estou errado? Estou interpretando errado aqui a Bíblia? Eu acho que não. É só ligar no telejornal, aquele telejornal que você não tem mais que assistir. Eu estou falando aqui retoricamente, mas não liga lá no telejornal não. Mas se você ligar no telejornal, você vai ver lá tudo isso aqui, ó. Não vou repetir de novo, porque é muita coisa, e tudo isso acontece no período do carnaval, mas não é aleatório. Tudo isso é uma referência aos deuses pagãos. Então, olha só, nós estamos agora entrando no primeiro motivo pelo qual Deus abomina essa festa, o que é a festa da carne. Ela é uma celebração expressa. E lá no Gálatas 5, Paulo deixa claro que esses comportamentos, eles são opostos àquele que tem o fruto do Espírito. São comportamentos opostos a quem tem o fruto do Espírito. Próximo slide. Diz assim: no carnaval, o que a Bíblia chama de pecado, o mundo chama de diversão. A lascívia, que é a sensualidade desenfreada, e as bebedeiras não são apenas acidentes na festa, elas são o combustível da festa. Pregar sobre isso é alertar que não se pode celebrar aquilo que a palavra de Deus condena. Olha, esse trecho aqui é interessante, olha só. As bebedeiras não são apenas, a lascívia e a bebedeira, não são apenas acidentes na festa. Ah, pastor, mas como assim acidente na festa? Acidente na festa é quando tem lá a festa, a confraternização da tua empresa lá. Todo mundo reunido, todo mundo festejando lá na confraternização. Aí um ou outro, né, entra na sexualidade exacerbada ou na bebedeira. Toda confraternização de firma tem isso, né? Tem um que paga mico com a sexualidade exacerbada e o outro que paga mico bebendo demais. Isso aí foi um acidente que aconteceu numa festa. Mas no carnaval não tem acidente. Todo mundo já se programa. É um negócio programado. Todo mundo já se programa para realizar as obras da carne. É programado, não é aleatório, porque tudo isso está ligado aos deuses pagãos, e é por isso que o nosso Deus abomina o carnaval. Cristão não tem que estar no meio do carnaval. Eu sou totalmente contra esse negócio de evangelismo no meio do carnaval. Totalmente. Banda cristã tocando samba, totalmente errado. Está lá no meio. Pode até ser no dia seguinte, de manhãzinha, cedinho, quando o fulião está voltando para casa, todo esgrenhado, que já passou a alegria, que está cansado, que está voltando para casa, que a alegria já passou e a tristeza está começando a bater.
você fazer um evangelismo estratégico na manhã, mas durante o carnaval não é lugar para crente. Carnaval é um culto aos deuses pagãos. Então nós não temos que estar fazendo nada no meio de culto aos deuses pagãos, nem assistir na televisão. Antigamente, antes de eu ser crente, eu assistia, achava bonito. Olha, coisa bonita, colorido, né? Os gringos acham extraordinário o carnaval do Rio de Janeiro. Mas depois da minha conversão, eu aprendi que nem na televisão nós temos que assistir. Se eu te perguntar, você procura lá na internet culto de outra religião para você ficar assistindo? Fica ou não fica? Você procura na internet culto de outra religião para você assistir? Não. E por que você vai procurar carnaval para você assistir dentro da tua casa? Entrando um monte de porcaria dentro da tua casa. Aqueles cânticos que estão lá na avenida não são músicas populares, o sambinha popular, não. Aquilo ali são cânticos de adoração, invocação a entidades de outras religiões e de deuses pagãos. Então nós não temos que estar lá no meio e muito menos em casa assistindo na televisão. Não podemos deixar essas coisas entrar na nossa casa. Principalmente que você sabe onde é que passa o carnaval na televisão, né? Naquela emissora abençoada. E você sabe que daquela emissora não vem nada bom. E se está vindo de lá também, não é à toa. Não é à toa. Próximo slide. Gálatas 5:24. Diz assim: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Nós que somos de Cristo, temos que crucificar a carne. As paixões e desejos exacerbados. Quando o velho homem, igual filme de zumbi, o velho homem começa a botar a mãozinha para fora do túmulo, você tem que pisar nele. Não pode deixar voltar. Ah, pastor, mas eu fui viajar, estou na casa dos parentes, os parentes estão lá assistindo, deixa o parente assistir. O parente não é cristão, deixa ele assistindo lá. Mas nós não temos que ficar juntos, nós não temos que fazer parte, nós não temos que estar no meio de carnaval, porque nós somos diferentes. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. O mundo não consegue entender que nós somos diferentes. Vamos chamar de chato. Ah, deixa de ser chato, rapaz. Isso aí é cultura. Olha que cultura brasileira. Ah, você fica gostando aí da cultura estrangeira, mas quando chega na hora de curtir a cultura brasileira, você fica aí com as suas crendices aí que pastor fica colocando na tua cabeça. Quem não é cristão não vai entender o nosso pensamento. Quem não é cristão não vai entender a nossa mente, porque nós temos a mente de Cristo. E quem não está em Cristo é velha criatura, não vai entender nunca. Então nós precisamos entender e nos afastar disso tudo. O carnaval é um culto à idolatria. Já até antecipei o tópico. O carnaval é um culto à idolatria. Êxodo, capítulo 20, do versículo 3
ao versículo 5 diz assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Não terás outros deuses diante de mim. O carnaval está cultuando outros deuses. Nós não podemos cultuar outros deuses. Nós não podemos fazer parte da idolatria que é o carnaval. Idolatria é algo que Deus abomina. Deus abomina a idolatria. O carnaval é defendido como uma manifestação artística, mas ao olharmos para os enredos e temas, vemos uma exaltação explícita a divindades pagãs. É o que eles tentam empurrar na nossa garganta. Ah, não, isso aí é só uma manifestação artística. Isso aí é da cultura brasileira. Aí, há poucos anos atrás, tivemos aquela imagem pavorosa, medonha, do diabo arrastando Jesus através da Sapucaí. Mas querem dizer que aquilo ali é meramente artístico, é meramente cultura. Mas nós que temos a mente de Cristo, nós já percebemos que o carnaval foi e sempre será uma festa pagã que não tem nada a ver com o cristianismo. Como cristãos, cremos na autoridade das Escrituras e não podemos ignorar ou participar, apoiar uma festa que celebra ídolos. Estamos flertando com aquilo que Deus abomina. Ah, mas pastor, está falando aí do carnaval no Rio de Janeiro. Legal. Mas se for lá na Bahia, se for o bloquinho da Bahia, lá o trio elétrico é diferente do Rio de Janeiro. Não tem alegoria, não tem carro alegórico, não tem fantasia, só tem um abadazinho lá, uns cantorzinhos cantando lá em cima e todo mundo seguindo atrás. Olha, eu acho que na Bahia pode ser até pior, hein? Que o negócio lá é complicado. Se tem alguma coisa que parece boa, porque o pecado ele nunca vem como coisa ruim, sempre vem como coisa boa, disfarçado. Nunca vem. Se veio com coisa ruim, o diabo ele só trabalha com coisa bonita, só trabalha com coisa visualmente atraente. Mas tanto aqui quanto lá naquele povo do norte que celebra diferente, que tem os bois, tudo aquilo também é idolatria e Deus abomina tudo isso. Ah, pastor, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trancar minha casa, ficar dentro de casa e nem sair na rua nesses dias? Não. Vai viajar, vai passear, vai para um lugar saudável. Você que gosta do interior, vai para o interior. Você que gosta da praia, vai para a praia, vai se divertir com a família. Aqui no Rio de Janeiro fica até tudo mais vazio, dá para você passear. Vai lá no Rio Zoo, vai no Aquarrio, vai passear com a sua família, vai para Tinguá, vai para onde você quiser, vai aproveitar os dias de folga.
mas não vai para o meio de carnaval. Eu lembro que eu nem era crente. Eu acampava lá em Mangaratiba. Ia todo mundo para o carnaval. Eu não tinha vontade, ficava lá tomando conta das barracas. Nunca tive vontade, ia todo mundo para o centro de Mangaratiba. Eu nunca tive vontade. Graças a Deus, Deus me livrou desse negócio de samba e desse negócio de funk quando eu era adolescente. Eu nunca gostei dessas coisas. E continuo não gostando. Então a gente tem que entender isso. Vamos acelerar aqui que a hora está passando. 1 Coríntios 10, 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Ó, direto e curto, papo reto. Como diz a molecada. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. É simples assim, é papo reto. O cristão não pode beber do cálice do Senhor e beber do cálice do demônio. Ah, pastor, está falando aí que eu vou beber do cálice do demônio? Se está no meio do carnaval, está bebendo do cálice do demônio. Se está assistindo na televisão, está bebendo do cálice do demônio. Se está fazendo parte, está bebendo do cálice do demônio. Ah, pastor, mas lá na minha empresa, no sábado, depois do carnaval, tem bloco, e eu sou obrigado a participar, senão vão me mandar embora. Vai no seu cantinho lá, é obrigado a participar, senão vão te mandar embora. Vai no seu cantinho, ora a Deus, pede perdão, Senhor, o Senhor está vendo que eu sou obrigado a participar. Se você tiver como refutar, refuta. Mas se for obrigado a participar do bloquinho lá da tua empresa, vai no seu cantinho, vai tranquilo e não participa da festividade. A gente precisa ser inteligente e ter equilíbrio. Deus conhece o nosso coração. Muita gente me pergunta no meio do ano também da festa junina. Ah, pastor, e festa junina? Nós não devemos participar também. Ah, mas se na minha empresa obriga. Vai, fica no seu cantinho lá, ora a Deus, fala com Ele, que Ele conhece o teu coração. Último tópico. O carnaval promove a dissolução da família. Hoje é culto da família, obviamente não poderia faltar esse tópico aqui. O carnaval promove a dissolução da família. Eu não preciso nem entrar no slide agora. Quantas pessoas que você já ouviu falar foram para o carnaval, quando voltaram para casa o pau comeu? Briga, porque foram para um lugar que não deveriam estar. Ou foi um para o lado, ou foi outro para o outro. Aí depois começa o zum. Eu lembro quando eu era criança, tinha até uma música do mundo aí que dizia: esse ano nós vamos pular separados. Carnaval é feito, ele promove a dissolução da família. Carnaval não é feito para unir família, é para destruir famílias. Toda a promiscuidade, tudo aquilo que nós lemos ali nas obras da carne, está lá no meio do carnaval. Quem está no meio do carnaval não está buscando família. Quem está no meio do carnaval não está buscando união familiar, não está buscando esposo, não está buscando esposa. Quem está no meio do carnaval está procurando bagunça, está procurando viver as obras da carne.
O carnaval é o ápice da destruição da família. 1 Coríntios 6, 19 ao 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha só que coisa sensacional. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Nós não pertencemos a nós mesmos. Mas qual é o papo da mídia? Meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu quero. Ninguém manda em mim. Marido não manda em mim. Esposa não manda em mim. Se quiser mandar em mim, eu vou para o carnaval sozinho. Esse é o papo da mídia. Mas o nosso corpo não nos pertence. Nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. O nosso corpo pertence a Deus. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Sabe, quando você sai lá da sua casa, vem para a casa de Deus, para glorificar o nome dEle, para louvar, engrandecer a esse Deus maravilhoso, para ouvir a palavra de Deus, essa palavra que nunca volta vazia. Você está glorificando a sua mente, o seu espírito e o seu corpo, que pertencem ao nosso Deus. A nossa vida é feita de escolhas. A nossa vida é feita de escolhas. Jovens, toma cuidado. As escolhas que vocês fazem hoje vão refletir, não é daqui a 20 anos não. É daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, a vida inteira. Assim é conosco também, que já temos mais idade. As decisões que nós tomamos hoje vão reverberar durante toda a nossa vida. Quantas pessoas já se converteram já na idade adulta, ou já com mais idade ainda, com 60 anos, com 70 anos, e a partir daquele momento que tomou a decisão de entregar sua vida nas mãos de Cristo, teve uma vida nova, uma vida renovada, a pessoa passou a viver diferente. A nossa vida é feita de escolhas. Queria eu, com 18 anos, já estar entregue nas mãos do Senhor. Queria eu. Muitas coisas na minha vida teriam sido diferentes. E olha que eu não era o mais bagunceiro de todos não, hein? Eu não era aquele que chutava o balde não. Mas se eu tivesse entregue a minha vida aos 16 anos, que foi a época que minha mãe se converteu, a minha vida teria sido muito diferente do que foi. São as decisões que nós precisamos tomar. O carnaval é o cenário onde a banalização do corpo atinge o seu ápice. O mundo prega que o corpo é um território sem leis. Deus nos lembra que fomos comprados por preço de sangue. É o que está na mídia. É a banalização do corpo. Pessoas seminuas, sambando, bebendo, usando drogas,
passando noites e noites em claro, e tudo isso tem um preço. Eles tomaram a decisão de passar o carnaval na bebedeira, na imoralidade, a noite inteira acordado, atrás de carnaval, ouvindo música alta, mas no dia seguinte, não demora muito não, no dia seguinte já vem o preço. Eu me lembro muito bem como é que era, eu não gostava, mas via. Pessoal de manhã, dormindo pelas calçadas, que passaram a noite inteira na farra do carnaval, de manhã estavam dormindo pelas calçadas, tudo urinado, aquele lugar sujo, principalmente aqui no centro do Rio de Janeiro, e as pessoas lá jogadas, eram assaltados, tinham seus tênis roubados, porque tomaram a decisão de passar a noite na farra do carnaval, o culto pagão. Deus abomina o carnaval porque nele o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, é reduzido a um objeto. Quando o corpo é desonrado, o santuário de Deus é profanado. Efésios 5, 15 a 17 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Olha só, são decisões. Nós precisamos tomar a decisão de ter cuidado com a maneira com que nós vivemos. Que não vivamos como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo as oportunidades da vida. E às vezes as pessoas deixam passar boas oportunidades, porque querem eu quero aproveitar a minha juventude. Eu quero aproveitar a minha juventude. Esse negócio de igreja, isso aí é para quando eu tiver lá para os 40 anos. Lá para os 40 anos, eu vou querer saber desse negócio de igreja, que eu já vou estar coroa. Aí eu vou procurar a igreja, eu vou estar devagar mesmo, não vou querer mais saber de farra, não vou querer mais saber de bagunça, não vou querer mais saber de carnaval, aí eu vou para a igreja. E aí, se a pessoa tinha 20, passa os próximos 20 anos se destruindo, passa os próximos anos fazendo tudo que se prejudica, bebendo, fumando, usando drogas, se prostituindo, fazendo tudo que não deve, perdendo boas oportunidades, talvez de um bom emprego, de entrar numa boa universidade, porque decidiu farrear a vida inteira. É a farra sem fim. Só que aí, quando chegar lá nos 40, ou até antes, né? Às vezes até antes, bem antes, a dura realidade vai bater a porta. A dura realidade bate a porta. E aí a pessoa está toda destruída, com uma vida toda desorganizada. Aí olha para os colegas, né, que estudaram no ensino médio, muitos bem realizados, com uma profissão estabelecida já aos 40 anos, aos 35 anos, e a pessoa se pergunta: onde foi que eu errei? Mas é só uma pergunta retórica,
porque está na cara onde errou.